e abra o Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 23, Lucas 23, Jesus perante Pilatos e perante Herodes. Glória a Deus. Capítulo 23, versículo 1. Diz assim: E levantando-se toda a multidão deles, e levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Achamos este pervertendo a nossa nação, proibindo dar um tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo disse: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma nesse homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroçava o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Aleluia. Oremos ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e bendizemos a Ti. Pedimos, ó Deus, sabedoria dos céus, para que a Tua palavra fale aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Estamos aqui diante do julgamento de Jesus, diante de Pilatos, em que a multidão e os principais dos sacerdotes buscaram incriminar Jesus, dizendo ser Jesus um alvoroçador. Jesus pouco falou durante o martírio, aquele período ali que estava na Via Crucis e também na cruz. E o pouco que ele falou foi suficiente para mostrar a revelação dele como Messias. E hoje nós vamos meditar sobre 7 frases que Jesus falou quando estava na cruz. Fizemos a leitura aqui de quando ele estava diante de Pilatos. Nós vamos meditar sobre as 7 frases que ele falou quando ele estava na cruz. Eu preguei essa mensagem pela primeira vez quando eu ainda era diácono. E essas 7 frases de Jesus mexeram comigo ali, ainda no início da vida ministerial, e até os dias de hoje, cada vez que medito, cada vez que vejo na palavra de Deus o que Jesus falou ali na cruz, nos dá certeza e nos traz a revelação de que Ele é o Messias, de que Ele é o prometido. Louvado seja Deus. A exemplo de Jesus, nós devemos falar menos, escutar mais, falar somente quando temos certeza, não procurar falar por falar, porque somos julgados pelas nossas próprias palavras. Portanto, precisamos ser prudentes, e ali Jesus foi prudente. Naquela cruz, em momento algum, ele murmurou. Naquela cruz, em momento algum, ele blasfemou. Naquela cruz, em momento algum, ele negou o compromisso que ele tinha com o Pai de fazer a obra da redenção. Mas, pelo contrário, as 7 frases que ele falou afirmaram o seu ministério messiânico. Afirmaram o seu ministério salvador, dele como Cristo esperado, como Cristo que haveria de vir, anunciado pelos profetas, para libertar o povo que estava cativo do pecado e com isso rompido com Deus, distanciado de Deus. A primeira frase que vamos meditar está em Lucas capítulo 23, versículo 34, aonde Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
O perdão, ele é uma essência do cristianismo. Além do arrependimento, nós também temos que ser abertos a perdoar. E se tem uma coisa que atrapalha o agir de Deus em nossas vidas, é a mágoa, é o ressentimento, é a ira, é a revolta, é a vingança. E precisamos ser abertos a perdoar, precisamos ser abertos a liberar perdão. É certo que algumas pessoas vão agir de maneira a qual não dá para a gente confiar mais de ter uma convivência. Mas o perdão tem que existir. O desligamento tem que existir. Quando se fala em perdoar, não quer dizer que você vai conviver com o opressor. Não quer dizer que você vai se render ao opressor. Mas quer dizer que você se desligou daquele que te oprime. Portanto, o perdão ele é essencial em nossas vidas. O perdão ele é fundamental para a nossa vivência cristã. E aqui quando Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz, ele estava perdoando aqueles que estavam martirizando ele, aqueles que estavam chicoteando ele, aqueles que estavam ironizando a obra da cruz, aqueles que estariam pregando ele naquela cruz. Jesus intercede aqui como sumo sacerdote, cumprindo Isaías 53, 12, que diz, intercedeu pelos transgressores, mostra o coração do Evangelho, mostra a dispensação da graça, mostra o perdão imerecido e mostra o valor daquela obra ali na cruz para nós. Glória a Deus. Porque ao falar essa frase, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, Jesus estava se referindo àqueles que estavam ali oprimindo ele. Mas essa frase vale também para nós, que como pecadores oprimimos a um Senhor justo, fiel e santo. E é essa mesma intercessão que Jesus hoje, como advogado, faz para nós. Na hora que o inimigo aparece diante de Deus para nos acusar, Jesus novamente se dirige ao Pai e fala, perdoa, porque não sabe o que faz. Isso não nos dá o direito de viver deliberadamente em pecado, como Paulo alerta na carta aos Coríntios. Mas serve para que nós tenhamos uma consciência do valor do perdão e do valor do arrependimento. O valor de se reconciliar com o Senhor, de reconciliar com aqueles aos quais nós, de alguma maneira, ferimos, ofendemos. Jesus aqui assume o seu caráter de sumo sacerdote. Um sumo sacerdote que desperta em nós a fé. Um sumo sacerdote que desperta em nós o favor imerecido de Deus, da graça, do perdão, mesmo diante das injustiças. Louvado seja Deus. O perdão que Jesus concedeu ali na cruz foi um perdão definitivo. Foi um perdão que vale para toda a humanidade caída. Os que morreram antes de Cristo foram salvos por uma promessa de que o Salvador viria, e eles esperaram, mesmo que o Salvador não veio na geração deles. Mas nos dias em que o corpo de Jesus estava no túmulo, o espírito dele foi até o Hades, que é o lugar onde estavam os mortos, para dar testemunho da palavra que dizia que ele viria. Da mesma forma, hoje nós estamos anunciando que Cristo virá para buscar a igreja. E muitos estão
ocorrendo antes desse dia de Jesus voltar para buscar a igreja. Mas no dia em que ele voltar, conforme a palavra, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados. O perdão que transforma, o perdão que liberta, o perdão que salva, estava ali naquela cruz. E aquele perdão em que Jesus intercedeu ali na cruz, é o perdão que também nos traz a salvação. É o perdão que garante a nossa salvação. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. A outra frase que Jesus falou ali na cruz está em Lucas 23, 43, quando um ladrão que estava na cruz ao lado, que merecia aquela cruz, que merecia aquela condenação, porque era um malfeitor, aquele homem reconheceu Jesus como o Messias anunciado. Ele reconheceu Jesus como o Salvador que viria para garantir a religação da humanidade caída com Deus. E ele não disse: ó Senhor, me salva, me perdoa, porque ele se achava indigno. Ele não se achava merecedor do perdão e da salvação. Mas ele disse: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. O que ele quis dizer com isso? Não mereço a salvação, mas só o fato de tu lembrar que eu existo e que fui crucificado também, merecendo, isso já me dá um alívio. Mas Jesus não quer um alívio imediato. Jesus não quer um alívio temporário. O que Jesus deseja de cada um de nós é uma salvação vitoriosa, é uma salvação definitiva, é uma ligação entre nós e Deus reestabelecida, para que nós possamos ser filhos por adoção, conforme vimos hoje na história bíblica. Louvado seja Deus. Filhos por adoção. Ao dizer: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, a resposta de Jesus, e a segunda frase que ele falou ali, diz assim: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus afirma ali para aquele homem que estava ao lado, sendo crucificado, que a salvação não é pelas obras, mas é pela fé. Ali Jesus afirma: a salvação é pela fé, porque aquele homem não teve tempo de descer daquela cruz, fazer boas ações, fazer boas atitudes, se arrepender e consertar com aquelas pessoas que ele tinha de alguma forma defraudado, as pessoas com as quais ele tinha roubado. Ele não teve tempo para isso. Isso demonstra que a nossa salvação não é pelas obras, mas é pela fé. Louvado seja Deus. É a fé que nos salva, a fé de que Jesus veio em carne, a fé de que ele veio em carne, mas não pecou, a fé de que ele veio em carne, mas ele é o primogênito de Deus, ele é o verbo de Deus que estava presente ali na criação. Aleluia, glória a Deus. É pela fé que seremos salvos e não pelas obras, porque não há obra em nós que possa cobrir a nossa infinita sujeira de pecado. Não há obra que possamos fazer para compensar as ofensas que praticamos a Deus no decorrer da nossa vida. As transgressões a Deus no decorrer da nossa vida. Mas quando há arrependimento sincero, quando há arrependimento verdadeiro, o perdão de Jesus ali na cruz é definitivo.
Aleluia. E aquele pecador torna-se diante de Deus um justo. Doutrina da justificação. Doutrina da justificação. Aos olhos de Deus somos declarados justos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A obra da cruz nos traz a justificação. A obra da cruz nos traz o perdão. A obra da cruz nos torna, aos olhos de Deus, limpos. Aleluia. Mas isso não nos dá o direito de viver deliberadamente em pecado. Aquele ladrão criou. Aquele ladrão aceitou a Jesus. Aquele ladrão foi perdoado por Jesus. Aquele ladrão foi justificado por Jesus. Tornou-se justo diante de Deus pelo sacrifício de Jesus. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, aceitá-lo como Senhor e Salvador, é o que vai garantir o perdão dos pecados. É o que vai garantir a nossa salvação. Aleluia. A terceira frase que Jesus falou na cruz, ele já estava bem ferido. Os olhos dele já embaçados pelo sangue e pelo suor quente. Ele olhou e viu ali diante da cruz Maria, as mulheres e João, o discípulo amado. E ele viu que aquele jovem discípulo estava ali fiel e inconsolável. A fidelidade toca o coração de Deus. A fidelidade move o coração de Deus. E ao ver aquele discípulo ali basicamente desamparado, Jesus disse para Maria: mulher, eis aí o teu filho. E diz para João: eis aí tua mãe. Ou seja, busque o consolo no outro, viva em família cristã, porque a partir daqui eu volto para o Pai glorificado. Não fala isso, mas o sentido é esse. A partir de agora eu deixo de ser humano e serei novamente parte de Deus. Portanto, a igreja é uma família. A igreja é um ambiente de acolhimento. Um ambiente em que um sustenta a fé do outro. Um ambiente em que um ajuda, o outro compreende o outro. E o que Jesus quis dizer ali é sobre o cuidado familiar, a importância da família, a importância da unidade, a importância da igreja como uma nova família que nós adquirimos. Abandonamos a nossa família de origem? Não. Continuamos parentes da nossa família de origem. Continuamos amando os nossos parentes de origem. Mas ao se converter a Cristo, ao aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, ali nós somos comprados pelo sangue precioso da cruz e nos tornamos não mais criaturas, porém filhos de Deus pela adoção. Filhos adotivos, adotados pelo sacrifício da cruz. Glória a Deus. E assim tornamos uma família. E um parente não quer o mal do outro parente. Um parente não quer a destruição do outro parente. Um parente não quer lançar o mal sobre outro parente. Esse é o princípio de família. E esse é o princípio de igreja.
viver em unidade, corrigir um ao outro, instruir um ao outro, mas viver em unidade, viver em fidelidade, viver em comunhão. Louvado seja Deus. Ali Jesus cumpre o seu mandado familiar. Ali ele inaugura uma comunidade de fé, em que cada um passaria a ser irmão do outro, em que um passaria a chamar o outro de irmão. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ou será que a igreja ainda não parou para meditar e pensar na importância de chegar para o irmão Mário e falar: irmão Mário, ele não é irmão de nascença, ele não nasceu na minha família, ele não tem o meu DNA, mas tornou-se meu irmão pela fé. Ou vocês acham que isso não é um privilégio? Eu posso contar com ele como conto com qualquer outro irmão? Eu posso confiar nele como eu confio em qualquer outro irmão? Que privilégio! Ou a igreja ainda não compreendeu essa importância? Ou a igreja ainda não compreendeu o valor disso? E ali quando Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho, e diz: eis aí a tua mãe, ele estava falando sobre esta unidade da igreja, sobre a importância que nós devemos dar uns aos outros, sobre o valor que devemos dar uns aos outros. E a igreja é chamada para o amor, a igreja é chamada para a unidade, a igreja é chamada para a fidelidade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A quarta frase que Jesus fala ali na cruz, Mateus 27, 46, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ali Jesus cita o Salmo 22 e expressa a real separação espiritual, não dele com Deus, mas a separação que ele representava ali na cruz. Ou seja, pelo pecado estamos desamparados de Deus, pelo pecado estamos rompidos com Deus, pelo pecado estamos desligados de Deus. E Jesus, que tinha uma ligação intensa com o Pai e com o Espírito Santo, ali estava só. Por quê? Porque ele ali representava os nossos pecados. Ali ele representava o nosso desligamento de Deus. Ali ele representava o nosso rompimento com Deus. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou a tragédia de viver sem Deus. Naqueles momentos ali na cruz, ele experimentou a dor de viver sem Deus, o flagelo de viver sem Deus, a angústia de viver sem Deus. Nós precisamos do Senhor. E já foi lembrado aqui nessa noite a importância do Espírito Santo como nosso Consolador, a importância da presença do Espírito Santo em nós. Louvado seja Deus. Jesus carregava ali os nossos pecados que nos separavam de Deus. E ali ele experimentou o quanto é ruim, o quanto é difícil, o quanto é amargo viver separado de Deus. Um dia vivemos assim, separados de Deus pelo pecado, mas em Cristo ele nos religou a Deus. E hoje muitos estão desligados de Deus, porque não se reconciliaram através de Jesus Cristo. Não se reconciliaram através
através daquele que é o único caminho, não se reconciliaram aceitando aquele sacrifício da cruz como sacrifício definitivo para os perdões dos pecados. Ele carregava ali a nossa vida. Ele carregava ali os nossos pecados. Ele estava ali substituindo cada um de nós. Ele estava ali pagando um preço que nós não conseguimos pagar. E a pior coisa para o ser humano é viver distanciado de Deus. E hoje nós estamos percebendo a quantidade de pessoas distanciadas de Deus, frias na fé, mortas na fé, que negam o culto, que negam uma glorificação a Deus por causa de um nada, de um lazer que pode ser feito a qualquer dia, a qualquer momento, de um evento que pode participar no outro dia e no outro momento. Pessoas desligadas de Deus, pessoas que não sentem falta da presença de Deus, pessoas que não sentem falta da glória do Senhor, estão desligados de Deus, estão distanciados de Deus, procuram todo tipo de motivo para não estar na presença de Deus, procuram todo tipo de motivo para não estar na casa do Senhor, glorificando o Senhor. E qual é o nosso objetivo na terra? Glorificar o Senhor. Qual é o nosso objetivo na terra? Render graças ao Senhor. Aleluia. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus experimentou a crueldade do pecado que está em nós. Ele experimentou o fiasco que a frieza causa em nós por causa do pecado. O distanciamento da fé, a indiferença na fé, o fingimento, a negligência. A quinta frase que Jesus fala ali na cruz, João 19:28, ele diz: tenho sede. Ali Jesus cumpre o Salmo 69, versículo 21, e manifesta a sua natureza humana real. Se ele teve sede, é porque ele estava em carne, quebrando aí o que muitos falam: não, Jesus suportou a cruz porque ele era Deus. Jesus suportou a cruz porque ele estava em espírito. Ali ele estava em carne. Ele teve sede. O espírito não sente sede, mas a carne sente. Ele estava sentindo as dores. Ele estava sentindo o amargo do pecado. Ele estava sentindo o peso da condenação. Aquela sede que ele expressou ali não era só uma sede física, mas era uma sede, uma ansiedade, um desejo de cumprir a promessa de Deus, de que o Messias viria, morreria na cruz e ao terceiro dia ressuscitaria. Glória a Deus, Glória a Deus. Ele tinha essa ansiedade, ele tinha essa sede, ele tinha esse desejo espiritual de cumprir a vontade de Deus. Ele estava ansioso para que aquilo terminasse logo, para que o último inimigo fosse vencido, a morte. Louvado seja Deus. Ali ele não nos desprezou, ali ele sentiu a ansiedade de uma humanidade que precisa de salvação. E quantas pessoas hoje almejam a salvação, mas não sabem onde está o Salvador. Por isso meios de salvar inventam, por isso procuram
lugares indevidos, em igrejas indevidas, em expressões de fé que não correspondem ao legítimo cristianismo do Evangelho de Jesus. A sede de Jesus era de concluir a obra salvífica. O desejo de concluir a obra messiânica. Louvado seja Deus. E ali ele cumpriu a vontade do Pai. Ali ele cumpriu a sua missão, buscando a redenção de cada pecador, de cada um de nós. Que condenados estávamos, mas ele nos comprou pelo preço de sangue inocente, sangue sem culpa, sem pecado, mas substituindo nós, pecadores. A sexta frase que Jesus fala ali naquela cruz está em João capítulo 19, versículo 30, Evangelho conforme escreveu João 19, 30, que diz: está consumado. Aleluia. Ali Jesus confirma: a velha aliança se cumpriu. Ali Jesus afirma: a era da lei concluiu. Ali ele declara: a morte já não tem mais poder sobre aquele que crê. A morte já não tem mais valor sobre aquele que crê. Está consumado. A promessa de que viria o Messias se cumpriu. A promessa de que o Messias suportaria a dor cumpriu. A promessa de que o Messias suportaria a rejeição cumpriu. A promessa de que o Messias concluiu-se a obra. Concluiu-se aquilo que era determinado pelo Pai. Louvado seja Deus. A palavra grega utilizada é tetelestal, que significa pago por completo. Aleluia. Está consumado. Os pecados já estão pagos. Você ainda não tinha nascido. Você ainda não tinha pecado, porque ainda nem tinha nascido, mas já estava pago em seus pecados. Que graça maravilhosa. Que graça esplêndida. A nossa culpa foi paga antes de nós nascermos. Louvado seja Deus. Está consumado. Ali Jesus expressa a plenitude da obra da redenção. O sacrifício perfeito, o último sacrifício com derramamento de sangue para perdão dos pecados. O último, porém perfeito. Tão perfeito que não precisa mais fazer sacrifício de sangue. Tão perfeito que não precisa mais derramar sangue de inocente para o perdão dos pecados. Está consumado. Está completo. O sacrifício está definitivo. A última frase que Jesus fala naquela cruz está em Lucas 23, 46, que diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus voluntariamente entregou sua vida a Deus Pai. Porque a palavra de Deus diz que, olhando para a terra, Deus perguntou: quem enviarei? E Jesus se prontificou e disse: envia a mim. Louvado seja Deus. Adão não foi completo.
Noé não foi completo. Abraão não foi completo. Isaac não foi completo. Jacó, Moisés, Davi, Salomão. Quantos e quantos vieram antes nessa linhagem? Quantos e quantos poderiam ter sido perfeitos? Quantos e quantos poderiam ser obedientes por completo? Mas todos falharam, todos pecaram. E como pecadores, todos foram destituídos dos privilégios que poderiam ter se cumprido. E quando Jesus fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ali ele tinha a plena confiança do Deus Pai, de que a obra que ele fez ali na cruz cessava a ira de Deus, cessava a vingança de Deus contra o pecador caído. Ele sabia que ali, ao entregar o seu espírito a Deus, ele estava cumprindo, aleluia, o Salmo 31:5, que fala que mesmo na morte ele estava no controle. Mesmo diante da morte, a vida dele estava entregue ao Senhor. Aceite para que o Senhor seja o seu Salvador, para que tenha efeito na sua vida aquela obra da salvação. Aceite também o Senhor para que o teu espírito volte para Deus, porque um dia todos nós passaremos pela morte. Um dia todos nós teremos esse corpo mortal sendo enterrado, e o nosso espírito, qual o destino da nossa alma? E é isso que importa. E nós não daremos o destino do nosso espírito se não for através de Jesus Cristo, se não for através daquele sacrifício da cruz, se não for através daquela vida inocente que passou ali pela cruz. Louvado seja Deus. Entregue o controle de sua vida ao Senhor. Seja obediente, seja fiel, seja constante. Não seja da turma do mimimi, não seja da turma do um dia é, um dia não é. Não seja daqueles que por qualquer razão, por qualquer motivo, negam ao Senhor. Porque ele bem alertou, aqueles que me negam, eu o negarei diante do Pai. Por isso muitas orações não têm efeito. Por isso muitos clamores não são respondidos. Porque essa pessoa tem negado a Cristo, tem negado o louvor e a adoração ao Senhor, tem negado o seu compromisso com o Senhor, tem sido negligente, tem sido faltoso naquilo que é a nossa responsabilidade como filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Por isso que muitos têm clamado, orado, buscado e não têm achado. Entrega-te por completo ao Senhor. Viva o Evangelho. Ah, mas a vida é tão boa, a vida é isso, a vida é aquilo. A vida é curta. Portanto, prepare o teu espírito, porque ele é eterno. E tem gente que tem um ditado popular que diz assim: a vida é curta, tem que viver deliberadamente para aproveitar. A vida é curta, viva responsavelmente para que o teu espírito não se perca. A vida é curta, viva honestamente para que o teu espírito não se perca. A vida é curta, viva na justiça do Senhor para que o teu espírito não se perca. Conserta-te com o Senhor.
Ajusta-te com o Senhor. Prepara-te diante do Senhor. Porque não demora que eu escutei. Vem buscar a igreja que um dia perambulou por essa terra como forasteiros, pecadores, sem rumo, sem merecimento, mas que um dia ouviu o Evangelho da graça e se rendeu a esse Senhor e aceitou esse Senhor e viveu para esse Senhor. Esses serão achados do Pai. Esses serão testificados pelo Filho. E esses habitarão o repouso do Senhor, o descanso do Senhor. Glória a Deus. A vida é curta. Viva prudentemente para não comprometer o teu espírito. Glória a Deus. A vida é curta. Viva responsavelmente a fé. A vida é curta. Viva honestamente a sua fé. Seja fiel, seja verdadeiro. Não tenha duas faces. Mas seja aquela pessoa autêntica. É isso que o Senhor espera de ti. Saiba da sua responsabilidade nessa terra como filho de Deus. Saiba da sua responsabilidade como testemunha do Senhor. E viva na prudência para que o Senhor te justifique diante de Deus. Para que o Senhor te defenda diante de Deus. Para que o teu espírito não se perca. Mas para que o teu espírito seja salvo de um juízo eterno. De uma separação eterna. De um distanciamento definitivo de Deus. E quando Jesus experimentou ali naquela cruz, o isolamento, o distanciamento, em que ele falou: Deus meu, por que me abandonaste? Ele experimentou como é viver sem Deus. E aquele que nega Cristo, aquele que não aceita Cristo, aquele que não coloca em prática o Evangelho, aquele que não cumpre a sua responsabilidade, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas seja como aquele que estava na cruz, que não merecia, que não se sentia justo, mas que naquela mesma noite esteve com Jesus no paraíso. E naquela mesma noite foi para o Hades e habitou no paraíso, ao qual se chama também na Bíblia seio de Abraão, o qual é chamado na Bíblia também de terceiro céu, e permanece ali em repouso e descanso até o dia do julgamento final. Glória a Deus. E os que morrerem em Cristo já estão julgados, inocentes. E os que morreram na fé em Cristo já estão julgados, inocentes. Aleluia. Permaneça nessa fé, para que o Senhor seja louvado e glorificado. Permaneça nessa fé, para que você seja mantido no livro da vida. Aleluia. Faça um concerto com Deus, hoje e sempre. Faça uma reconciliação com o Senhor, hoje e sempre. A vida é curta, tão curta que alguns perdem a salvação. Jesus passou pela cruz para que pudesse ser salvo. Aceite para a glória do Senhor. Oremos.